Estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal de Picos a editora do CidadeVerde.com, Paula Monize. Paula, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a você que acompanha o Jornal de Picos nesta segunda-feira. Paula, desde a última sexta-feira que a população de Picos e da região, e por que não dizer o estado do Piauí, tem acompanhado a investigação de uma morte registrada no Hospital Regional Justino Luiz, em Picos. Um adolescente de 14 anos acabou morrendo na casa de saúde na última sexta-feira. A principal suspeita da causa da morte desse adolescente seria chikungunya. Paula, como é que o Hospital de Picos, junto com o estado do Piauí, tem acompanhado esse caso? Até esse momento, já tem uma informação concreta se de fato ele morreu de chikungunya? Eu fiquei sabendo que um material genético desse adolescente teria sido colhido para fazer uma investigação. Essa investigação, ela deve ser realizada em Picos ou vai ser preciso mandar para fora da nossa cidade? Clebson, aí desde a última sexta-feira, o portal CidadeVerde.com/Picos tem acompanhado esse caso, de investigação do óbito desse adolescente de 14 anos, como você bem falou, sobre a suspeita de chikungunya. Clebson, hoje pela manhã a gente conversou com a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Picos, que confirmou que na tarde dessa segunda-feira, na tarde de hoje, vai ser enviada a amostra do material genético do adolescente para o laboratório central do Piauí, o LACEN, que fica localizado em Teresina, para que agora possa ser iniciada de fato a investigação aí desse óbito, Clebson. O coordenador de Vigilância Epidemiológica de Picos, o Robson Clay Viana, ele nos explicou que esse teste que será realizado aí na amostra é conhecido como teste de ELISA, que vai quantificar aí os anticorpos virais para esses tipos de doença, E aí a gente terá esse resultado nos próximos dias, aí possivelmente ainda nessa semana. Clebson, se positivo esse resultado, fica confirmado aí o primeiro caso de óbito por chikungunya no Hospital Regional de Picos e também no interior do Piauí. Como a Paula falava, hoje pela manhã, a nossa equipe de reportagem conversou com o Robson Clay, coordenador de epidemiologia aqui da cidade de Picos, que trouxe detalhes para a gente sobre essa morte e principalmente sobre esse processo de investigação, para a gente ter uma certeza. Se esse adolescente de 14 anos, natural de Jaicós do Piauí, que morreu na última sexta-feira em Picos, se essa morte dele foi provocada ou não por chikungunya. Confira agora a entrevista do Robson Clay. Esse paciente deu entrada no hospital regional no dia 29 de maio e aí evoluiu para óbito dia 3 de junho. Só que ele entrou com histórico de suspeita para meningite, então foi investigado o caso dele para meningite, foi coleta de licor e aí deu negativo. Então ele passou para outros estudos e aí a família, juntamente com a coisa, resolveu fazer um teste para chikungunya, um teste rápido, em exame laboratorial particular, e aí deu positivo. Então, nesse caso, quando foi a óbito, a gente tem que fazer a contraprova, porque pelo protocolo do Ministério da Saúde, todos os casos de dengue, chikungunya, óbito, precisa fazer por uma metodologia chamada ELISA. E aí precisa enviar a amostra de sangue dele, que foi coletada no dia 2, para Teresina. E aqui no Hospital Regional está fazendo coleta apenas desses casos? Como é isso? Como o LACEN houve uma demanda muito grande de testes para dengue e chikungunya, e aí a disponibilidade de testes, aí nós estamos fazendo somente para os pacientes graves, a coleta de sangue para enviar para o LACEN. Paula, e recentemente também o Hospital Regional Justino Luiz acabou registrando a primeira morte por dengue hemorrágica, que seria uma idosa, salvo engano, da cidade de Pionono, que acabou morrendo no Hospital Regional Justino Luiz de dengue hemorrágica. E agora, nesse momento, a Casa de Saúde está investigando para saber se esse adolescente de 14 anos, de fato, ele veio a óbito provocado, as consequências da morte dele foram provocadas pela chikungunya. E aqui a gente tem, Paula, uma situação que a gente já começa a ficar preocupado, porque até então, no começo do ano, nós vínhamos falando muito a respeito do aumento de casos de dengue e de chikungunya em Picos e na região. Só que agora, nesse momento, começa a aparecer possivelmente a primeira morte por chikungunya, e gera uma preocupação. Até então, a gente estava falando do aumento de casos para a doença, que as pessoas estavam doentes, estavam se tratando, fazendo teste, tomando medicação, mas quando se aparece, possivelmente, o primeiro caso
de morte por chikungunya, a gente já vira a chave. E começa agora um trabalho das próprias autoridades de saúde, uma preocupação da população que passa a ser uma fase totalmente diferente. Isso, Clepson. Essas mortes aí denunciam essa epidemia, né, essa epidemia de casos aí de dengue e chikungunya, que sobretudo no município de Picos e também na região, Clepson, é uma situação que realmente preocupa, né? Porque a gente não sabe como essa doença vai se comportar, né? Ela pode mudar muito de organismo para organismo. No caso do adolescente, ele apresentou aí vômito, cefaleia, então um quadro clínico aí bem mais grave, né? Para chikungunya, a gente sabe que o comum é febre, dores nas articulações, inclusive já saiu aqui matérias também na TV Cidade Verde, Picos, sobre essa reabilitação das pessoas que são acometidas pela chikungunya, que necessitam aí de reabilitação, de fisioterapia para a retomada, né, dos movimentos. Então é uma doença grave, muitas vezes negligenciada pelas pessoas, né? A gente sabe que hoje o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor de transmissão da dengue e da chikungunya, e nós, enquanto população, temos a nossa parcela, sim, de culpa. Na verdade, a gente tem que ter mais consciência e retomar aí os cuidados para evitar, né, o foco aí de desenvolvimento desse mosquito, né, Clepson? E são ações, são tomadas de atitudes, como a Paula falou, simples. Pessoal, o quintal de casa. Se você cuida do seu quintal, se você mantém o seu quintal limpo, se você checa se tem algum lixo, às vezes até um pratinho de planta onde acumula uma água ali, aquele local pode ser um foco do mosquito Aedes aegypti. E é com esse trabalho coletivo, formiguinha, cada um fazendo a sua parte dentro de casa, imagine, cada um fazendo a sua parte dentro de casa, a gente vai ter um coletivo, uma cidade protegida. E assim a gente vai avançando nessa luta contra o mosquito Aedes aegypti. A nossa produção preparou uma cartela com algumas informações da 19ª semana epidemiológica de 2022 sobre os casos de dengue e chikungunya no estado do Piauí, como também em Picos. Aqui no telão, Paulo, a gente tem essa cartela com essas informações. Casos confirmados de dengue no estado do Piauí. Em 2021, 888 casos. Em 2022, 5.147, ou seja, aumento de 745,6% em relação ao mesmo período de 2021. Para você ver, né, Paula? Olha a diferença. Você viu ali, não? Mais de 700%. Se você pegar o período de 2021 e 2022. E realmente está aí o sinal que as autoridades em saúde estão chamando a atenção para isso. Casos confirmados de chikungunya no estado do Piauí. Em 2021, olha, pessoal, olha esse cenário aqui, ó. Pode até encher a tela para mim, Daira, por favor. Casos confirmados de chikungunya no estado do Piauí. Em 2021, 58 casos. Apenas 58 casos. Por que apenas? Se comparado com 2022. Olha a diferença. 58 casos em 2021. Em 2022, 1.930, ou seja, quase 2.000 casos. Um aumento de 5.112,9% em relação ao mesmo período de 2021. Olha esse dado, Paulo, e você de casa, vê se você consegue ter agora a percepção da realidade. Quando o Paulo falou a respeito de epidemia, que a própria coordenação epidemiológica de Picos já usa esse termo, que Picos está em uma epidemia de casos de dengue e chikungunya. Os números, olha os números aqui. Primeiro semestre de 2021, 58 casos de chikungunya. Primeiro semestre de 2022, quase 2.000. Olha isso, Paula. Muito mais de 5.000%. Mais de 5.000%. Então, pessoal, para você de casa nesse momento, tome cuidado, cuide do seu quintal, porque não está brincadeira. Municípios onde foram registrados óbitos por dengue. Teresina, 7 mortes foram registradas por dengue. São Miguel da Baixa Grande, 1 morte. Pedro II, 1 morte. Pio IX, que foi a morte que nós falamos, né, Paula? Pio IX, 1 morte, que essa pessoa acabou morrendo aqui no Hospital Regional Justino Luz, em Picos. Tem mais dados, Janeide? Tá aí, Paula, um verdadeiro raio-x em relação à dengue,
2021, 2022, chikungunya, 2021 e 2022, e a relação de cidades que nesse momento já registraram mortes no Piauí por causa de dengue. É um aumento assim que assusta, né, Cleber? São os índices bastante elevados, daí a importância, né, dos cuidados de serem adotados. Aí na última semana, o carro fumacê aí também já está circulando aqui nos bairros de Picos, que é também uma ação aí de combate ao mosquito. Mas em razão de todo esse aumento, né, toda ajuda ela é bem-vinda e necessária, Clepson. E assim, a gente até entende, alguns estudiosos falam, Paulo, a respeito desse cenário que a gente está vivendo agora com esse aumento de casos de dengue e chikungunya. Infelizmente também acaba sendo uma consequência da pandemia da Covid-19. Nós passamos nos últimos 2 anos a atenção voltada para a pandemia da Covid, preocupada com aquela doença, e aquela doença que até então estava controlada, então não tinha casos tão elevados de dengue, por exemplo, a população infelizmente acabou baixando a guarda e não chamando a atenção, não se preocupando, por exemplo, com o focus do mosquito Aedes aegypti. E como a Paula falava, como eu falei agora há pouco, é uma ação muito simples, né, Paula? Assim, a gente torna a falar novamente para você que você tem como ser uma peça fundamental nesse combate ao mosquito Aedes aegypti. De uma forma bem simples, né, Paula? Reforça para a gente, Paula, como é que as pessoas de casa podem se proteger e, quem sabe também, proteger o próximo, proteger o vizinho, porque às vezes você cuida do seu quintal, mas o vizinho aqui do lado não cuida, né, Paula? Evitar aí água parada, né, Clepson, dentro de casa. A gente sabe aí que terreno baldio também é um grande foco, né, para o mosquito. E aqui em Picos a gente tem vários bairros que é comum terem esses terrenos baldios aí. E nesse período pós-chuva, a gente vê a presença do mato aí cada vez mais crescendo. Então é importante também a adoção de cuidados, como repelente, Clepson, é muito importante. Tem também o repelente elétrico, aquele que a gente usa na tomada em casa, que evita aí, né, que o mosquito circule dentro do ambiente. São ações mínimas, evitar água parada, sujeira, para evitar esses focos do mosquito dentro da nossa casa, que é o mais importante, Clepson. Tá aí, Paula Muniz passando o recado para a gente.